8, versículo 1 até o 4. Evangelho segundo escreveu Mateus. Olha, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhes então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Pai querido, tua palavra, eu peço que o Senhor esteja através do teu Espírito Santo a ministrar em nossos corações. Que haja, ó Deus, o interesse, que haja, ó Deus bendito, fome e sede da tua palavra nos corações aqui presente. Senhor Deus, eu clamo ao Senhor que o Senhor me use mais uma vez nesta noite para falar de conformidade com a tua vontade. O Senhor sabe que eu dependo do Senhor e eu estou diante do Senhor para fazer o que o Senhor me mandou fazer, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Amém. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus que agora lemos, ela nos traz algumas informações de suma importância, que nos trazem um conhecimento a respeito do agir de Jesus. E aqui nós estamos diante de um homem, e o outro personagem era alguém leproso. E diz o texto que Jesus, depois de orar, e essa expressão que ele vinha do monte, né? Ele costumava fazer isto num determinado horário, e Jesus fazia muito isto. Esse texto tem algo para nos ensinar, primeiramente, a respeito da oração. Todos os textos que Jesus, através de alguém que escreveu, dos apóstolos, dos escritores bíblicos, até mesmo do apóstolo Paulo, todos que escreveram a respeito de Jesus, frisaram que Jesus, após um momento de oração, Jesus realizava coisas tremendas. E não é coincidência dizer que Jesus estava voltando da oração. Em determinado momento, os discípulos não aguentaram, dormiram, e Jesus: vocês não podem ficar de pé um instante, vocês não podem orar mais um instante, porque Jesus fazia um apelo para os seus discípulos referente à oração. A primeira lição que eu gostaria de passar para os irmãos é exatamente esta, a respeito de oração. Irmãos queridos, se nós queremos, hoje de manhã falamos sobre uma questão muito interessante. Falamos aquele texto em que o povo de Deus estava clamando a Moisés, e Moisés clamando a Deus, né? Estavam perante o mar vermelho, e não deixa de ser uma oração, Moisés perguntando a Deus o que ele ia fazer. E Deus disse assim: porque você está clamando a mim, diga ao povo que se movimente, que marche em direção ao desafio. Irmãos queridos, em nome de Jesus, a primeira lição que o Senhor, através do seu Espírito, está trazendo para os nossos corações é que nós não devemos recuar diante de desafios, e só podemos avançar diante de desafio com uma coisa chamada oração. Amém, povo de Deus? Amém. E Jesus, durante todos os textos que nós lemos sobre Jesus, ele enfatiza isso, a questão da oração. Jesus tinha acabado de orar, e depois uma multidão o seguia. O texto fala sobre isso anteriormente. Você pode ler o texto que antecede, e aí você vai ver Jesus
fazendo um milagre tremendo. Mas, queridos irmãos, toda vez que você e eu, nós entendemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e consideramos que aquilo que está diante de nós é maior do que nós chamamos um que é maior do que aquilo. Amém, irmãos? Amém. É assim. Esse negócio de dobrar joelhos para orar, de separar um momento e conversar com Deus sobre um determinado assunto, isso significa dizer que você e eu estamos declarando que aquele problema é maior do que nós, e nós estamos buscando um que é maior de todas as coisas. E aí não tem para ninguém, e aí não tem para nada. Seja uma enfermidade, seja um desafio pessoal, seja lá o que for. Eu não sei qual que é o seu desafio, mas aquele homem tinha um desafio. E nesta noite, nós não vamos nos demorar além do necessário. Nós vamos falar exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração, está colocando no meu coração para falar com você. E diz que aquele homem que estava ali, prestes a receber sua bênção, ele sabia de uma coisa, e Jesus espera que você saiba também de algo. Irmãos, não dá para nós vivermos uma vida cristã genuína sem reconhecermos que o que nós temos não o temos por merecimento, nós temos por algo chamado graça. Repitam comigo: graça. Graça. Fala, graça. Graça. Palavra-chave é graça. Irmãos, eu fiquei impressionado no decorrer desta semana. Um programa que eu gosto muito de ouvir, até que fique, entrou um programa na musical que eu gosto, que é do Carlos Apolinário. Quem ouve esse programa às vezes? Aquele debate que ele faz no meio do dia, quando eu estou voltando do trabalho, aí põe lá, sintonizo ali. É bom aquele debate. E ele chamou 2 pastores, e eu dei tanta risada, eu queria mesmo era chorar, mas eu dei risada. Irmãos, a pergunta era simples: o que é que devemos, o que é que devemos fazer? O que é que nos traz a certeza da salvação? Mas os homens enrolaram para lá, enrolaram para cá, dando risada. É simples. O que é que traz a certeza da salvação? Quem é que traz a salvação? Você é salvo? Você tem certeza que se você morrer amanhã, espere em Deus que não morra ninguém, mas você tem certeza que você é salvo, que você é salva? Você tem certeza? Para onde você vai? Qual é o teu destino eterno? Irmãos, nós ouvimos tantas pregações inflamadas, cheias de tantos, como falou aqui pastor, de tanta sabedoria, de cunhos teológicos e tantas coisas mais. Mas, irmãos queridos, quando chamamos um homem desse para falar simplesmente do objetivo maior da igreja de Jesus aqui nesta terra, que é falar de salvação, de resgate eterno, de livrar homens e mulheres do fogo do inferno eternamente, onde o verme não vai morrer, onde o fogo não vai apagar nunca, onde haverá choro e ranger de dente e enxofre e tudo que não presta. Essa mensagem não precisa mais ser falada, porque existe uma outra mensagem em pauta, que é a mensagem de você ser muito próspero aqui, de você ser vitoriosa, de você ser vitorioso. E essa mensagem que diz assim, que Jesus te ama, e que Ele te ama, e Ele morreu numa cruz por você, e que você é alvo da misericórdia dEle, e que foi por amor, tão somente por amor. O que garante a salvação a você, meu irmão? Aí umas explicações assim, está lá no livro de Gálatas, que não vem por obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça de Deus. Graça é presente sem merecimento. É simples. Irmãos, Jesus,
deu atenção a um homem que tinha essa concepção. Já falei sobre isso aqui, alguns irmãos já sabem, que a lepra naquela época digamos assim, a impressão que se tinha é que a pessoa estava amaldiçoada, entendeu? Um leproso era um amaldiçoado, leproso para a sociedade daquela época, que não entendia por que a pele ficava daquele jeito, não havia cura, não havia nada, e aqueles que ficavam leprosos eram tidos como amaldiçoados e eram lançados fora do arraial, iam viver longe nas cavernas, nos buracos, e havia um lugar que só tinha leproso, e quando falava, está leproso, está amaldiçoado, tira daqui, manda embora, e era uma discriminação terrível, porque entendia-se, e às vezes as pessoas escondiam quando tem alguma coceirinha aqui, alguma coisa estranha, uma mancha na pele, as pessoas se escondiam, porque se fosse descoberto, iam ser discriminados, e aquele homem, ele tinha lepra. A sociedade dizia para aquele homem que ele era amaldiçoado, que para ele não havia chance nenhuma, não havia possibilidade de ele aí se aproximar de alguém que se dizia filho de Deus. Mas aquele homem, ele, apesar de todo o conceito e o preconceito daquela sociedade, em primeiro lugar, aquele homem se colocou num lugar estratégico ao saber que a solução para a vida dele haveria de passar ali. Você está no lugar certo? Amém. Na hora certa? Esse é o lugar certo, amém, irmão? Amém. Esse é o lugar certo. Esse não é um lugar errado. Quantas pessoas perdem a vida porque estão no lugar errado, na hora errada? Acabou. Mas ele não tinha nada a ver com o pato. No lugar errado, na hora errada. Amém, meus irmãos? Amém. Se é algo que nós devemos pedir ao Senhor, é que Ele nos livre de estar no lugar errado, na hora errada. Amém, queridos? Amém. Você está no lugar certo, aleluia, glória a Deus. Alegre-se, alegre-se, porque você está no lugar certo. Não porque você está olhando para os meus olhos verdes, porque eu não tenho, mas porque você está na casa do Senhor. Pastor, como é que o Senhor me explica? Eu vou explicar. O Senhor disse que a gente está no lugar certo. Está. E como é que você explica? Que não faz muito tempo, a prova está aqui, ó. Pode olhar aqui, ó. Como é aquele buraquinho escuro ali? Eu sempre lembro disso aqui. Isso foi uma bala que caiu, furou o telhado, furou aquele negócio, caiu em cima de uma cadeira aqui, uma bala. Bala de revólver, né? Não é bala de chupar, não, viu? É bala de revólver mesmo. A bala caiu em cima da cadeira e não tinha ninguém sentado na cadeira, ou tinha? Amém. Tinha? Levantou 5 minutos, segundos. Hein? Rafael, esse aí não, né? Não é membro daqui mais nada. Foi. Ele saiu, a bala caiu, não foi? Irmãos, no lugar certo, na hora certa. A bala caiu, ele se levantou antes, né? Então, irmãos, ninguém me diga que isso foi uma coincidência, mas isso aconteceu para ser glorificado o nome do Senhor. Amém. Porque eu vou te dizer algo, e você pode dizer aleluia, glória a Deus, fazer uma festa, porque eu vou dizer algo para você da parte do Senhor. Ouça-me em nome de Jesus. Os tiros contra você até vêm, mas quando o Senhor põe a mão dele, quando chega em você, não tem força para te atingir. Glória a Deus. A mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Não tem bala que atravesse a mão de Deus. Não tem bala que atravesse. Amém. E quando cai sem força. Pof. Glória a Deus. Desde que eu cheguei aqui que eu falo dessa bala. Me falaram, eu falei, meu Deus. Outro dia encontrei uma outra. Encontrei uma outra aqui, ó. Que soninho, né? Encontrei uma outra. Aqui em cima do murinho. Em cima do murinho aqui do tanque, quando tinha aquele murinho. Bem pertinho aqui, irmãos.
Eu não sei que hora que veio, também não me interessa. Eu disse: eita Deus, obrigado, porque é mais uma que chegou com pouca força, em cima do murinho assim, na parede a marca e o projétil assim caído. De onde foi, pastor? Veio do cão. Dos anjos do Senhor foi que não veio. Estava lá em cima assim, caído no muro lá. Foi perdida? Sei lá se foi perdida, se foi achada. Eu quero dizer que nesta hora eu glorifico o nome do Senhor. Amém. Porque perdida ou achada não atingiu ninguém. Amém. Mas aquele homem, ele estava no lugar certo, na hora certa e com o sentimento certo. Irmão, todo mundo dizia para aquele homem: você não pode adorar a Deus, porque você é leproso, você é leprosa. Quem sabe você já ouviu tantas mensagens, e as mensagens falam de que você tem que ser isso, você tem que ter aquilo, você tem que vestir um paletó, você tem que, sabe como falou lá o poeta Gilberto Gil? Se você quiser falar com Deus, tem que folgar os nós da gravata, do sapato, tem que perder a data, tem que ficar doidão. Mas a Bíblia diz que se você quiser ter um contato com Deus, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que reconhecer que você não passa de pó. Você pode repetir comigo: pó? Pó. É isso que você é, e eu também. Amém. Entendeu? Eu gostei bonito. Repete tudo: pó. Pó. Ok. É o que nós somos, meus amados irmãos. Não passamos disso. E toda vez que a gente entende que é outra coisa, as coisas começam a entortar na sua vida. Quando você pensa que é algo mais, nós não passamos de pó. Mas olha o que Deus pode fazer através da tua vida. Esse pozinho na mão de Deus, em pozinho na mão de Deus. E aquele homem, ele considerava isso. E ele falou algo para o Senhor. Sabe por que ele considerava esse pó? Porque ele disse assim, ó. O texto aqui, ó. Eis que um leproso, tendo-se aproximado, ele foi, viu, querido? Nós precisamos ir, viu? Aproximou, ele adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Interessante é nós vermos a atitude daquele homem. Ele não chegou dizendo assim: Senhor, eu determino, determino daqui, determino de lá. Ele não disse, ele disse assim: Senhor querido, todo mundo diz que eu sou leproso, que eu sou amaldiçoado, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, em detrimento de toda essa conversa mole que estou ouvindo, dizendo que eu não posso adorar, eu sou leproso. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Você pode adorar? Levanta a sua mão. Você pode adorar? Você pode adorar? Você é liberto para adorar a Deus. Aleluia e glória ao nome do Senhor. Você pode adorar. E o inimigo está dizendo: você não pode adorar porque você não presta para isso, que você é amaldiçoado, amaldiçoada. O inimigo só fala isso para detonar você, para derrubar você, para fazer você ficar um homem ou uma mulher assim imprestável, até o ponto dele vir com a pá do inferno e recolher você com o garfo e colocar dentro da lata do lixo do inferno. Mas se você tem conhecimento da palavra de Deus, ele nunca vai fazer isso com você. Amém. Porque, irmãos, ele pode até fazer o que fizer, mas quando a gente está unido desta palavra, aquele homem disse assim: olha, interessante dizer, irmãos, outra coisa. Já estou encerrando. Aquele homem, ele primeiro adorou. Antes de qualquer coisa, irmãos, adore a Deus. Adore a Deus. Mas eu vou... um pregador disse que eu tenho que levar a minha oferta e depois adorar a Deus. É mentira, está errado. Você não tem que levar a oferta primeiro, não. Você tem que primeiro adorar a Deus, amém, irmãos? Amém. Primeiro o reino de Deus, amém, irmãos? Amém. E a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. Primeiro você adora. Ai meu Deus, e o pastor não sabe o que eu estou passando, a minha aflição, a minha situação. Adora pela fé, meu irmão.
Aquele homem não esperou receber a bênção de Deus, ele adorou, ele tão somente adorou. O texto diz que ele foi, ele adorou, e ele entendia que ele receberia o bem do Senhor, não era porque ele era bonzinho, porque ele merecia, porque ele era um bom caráter, que ele era sangue bom, que ele era todas essas novelas que está passando aí, que ele era do Jorge, que ele era lá do sei lá de quem, do Antônio, que ele era do Joaquim, que ele era sei lá de que. Ele não, ele foi, ele adorou, ele disse assim: olha, eu primeiro vou adorar, entendeu? E aí vou perguntar a Deus. Ele não foi determinando nada, ele disse assim: ó, se o Senhor quiser. Quem é que confia aqui que a vontade de Deus é a melhor coisa para a sua vida? Boa, perfeita e agradável. O querer dele, o querer dele, o querer dele, o querer dele, porque se ele quer, já era, irmão. Aquele cego disse assim: se o Senhor quiser, não importa a multidão, não interessa a multidão dizendo assim: olha, ele é leproso, ele é amaldiçoado, ele não sei o quê. Os santos não precisam de médico. Igreja de Jesus é lugar de cura. Amém. E de transformação de vida. Amém. E de transformação de caráter. Não é só colocar o seu nome no rol de membros de uma igreja e aí vai ficar tudo certo, tudo bem, como 2 e 2 são 5. Não é assim. E aquele homem, ele foi muito feliz. A resposta do Senhor foi essa, ó. Estou encerrando. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero. Deixa eu dizer algo no teu coração nesta noite. Deixa eu dizer algo no teu coração nesta noite. Ó, deixa eu dizer para você uma coisa. O Senhor respondeu dizendo que Ele queria. O Senhor, Ele quer. Sempre o que Ele quer é sempre o melhor para você. Deus está sempre pronto para te dar o melhor para você. Ele quer te dar o melhor para você. Jesus está sempre pronto. Eu quero. Jesus quer te fazer feliz. Jesus quer te libertar. Jesus quer transformar a tua vida e a vida da tua família. Jesus quer te levar para os céus. Jesus quer te dar vitória na tua área financeira, na tua área profissional, na tua área emocional. Jesus quer. Ele disse assim: eu quero. Amém, irmão? Amém. Eu quero.